Bom dia, vamos lá? Mais um dia para agradecer, mais um dia de vida e de saúde. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por esse dia lindo, Pai. Olha que céu azul. O sol já está raiando. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida e saúde dos meus filhos, do meu marido, pela vida e a saúde da minha mãe, dos meus irmãos e de todos os familiares. Obrigada, Senhor, por mais um dia em sua presença. Então vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É que você, nós, incluindo eu, a gente precisa entender que Deus é vida, sim, mas Ele também é verdade e justiça. E seguir os caminhos dele não é andar num caminho colorido, num caminho cheio de flores, que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Porque se for assim não tem aprendizado, O caminho de Deus é um caminho de aprendizado, é um treinamento. Quando você está no caminho de Deus, as coisas se levantam muito mais forte, muito mais forte. Só quem está sabe que assim que você começa a andar sobre os caminhos, sobre o direcionamento do Senhor, as dificuldades aumentam, as lutas aumentam. Mas é porque é ruim, que é para você sair do caminho? Não. É para você entender que é um treinamento, que você tem que passar por luta, você tem que passar porque é assim que você aprende. E que você, quando você entra no caminho do Senhor, você começa a aprender. Você começa a aprender tudo. Você começa a viver a verdade da vida, a justiça, e nem sempre, Nem sempre é fácil a gente começar a andar sobre a verdade e a justiça. Ainda mais se a gente sempre andou numa vida muito desregrada em relação a isso. Então a sua vida muda. Você tem que aprender a transformar a sua vida. E a sua vida é transformada. Você chora, você passa por lutas, você passa por dores. Mas é assim que você cresce, é assim que você aprende. Se alguém te falar que o caminho, quando você anda com o Senhor, é um caminho só de vitórias, a pessoa está mentindo para você. Não é só de vitórias. Você vai ter vitórias sim, mas em meio a lutas e aprendizados. Também não é que você vai ter só derrotas, não, mas você vai ter aprendizado. Até porque a vitória, ela só é vitória quando há um aprendizado por trás dela, Se você simplesmente já entra num caminho para ser vitorioso, então não é uma vitória. Porque eu acredito que toda vitória ela tem que ter um aprendizado anterior, ela tem que ter uma luta que te ensinou, que te fez entender como que você chega na vitória. Acho que em todas as situações da vida é assim. E quando você está nesse caminho, não sei, se você que está me ouvindo já passou, vai passar por isso. Você vai ouvir piadas, zombarias, você vai passar por muitas tentações, mas você vai continuar. Você vai continuar no caminho, porque esse é o melhor caminho para você. Para mim e para nós, esse é o melhor caminho. Porque você nesse momento está sendo obediente ao Pai. E esse é um caminho limpo, sem máscaras, sem mentiras. Esse é um caminho da verdade e da vida. E nesse mesmo capítulo eu li assim, se a mensagem de Deus parece obscura para alguns, não é porque tem algo escondido, é porque a sua busca ou o caminho que você está seguindo está errado. E em certos momentos da minha vida já, sim, muitas vezes, eu li a palavra e não via sentido. Eu li a palavra e não concordava. Mas era porque a palavra estava errada? Não, era a minha falta de entendimento. A minha falta de busca. Porque às vezes você vai lá e abre a Bíblia e lê uma palavra, ou você ouve,
E aí você não concorda, mas porque você está lendo só aquilo, você não tem um contexto, você não tem uma história, você não está com intimidade com o Senhor. E, gente, isso é só vivenciando mesmo, porque já teve várias vezes no decorrer da minha vida que eu quis ler a Bíblia, mas dessa forma. Eu quis ler a Bíblia tentando entender um versículo, um capítulo, mas sem intimidade nenhuma com o Senhor, sem parar para orar, sem parar para pedir para o Senhor me dar discernimento, simplesmente abrir para ler, como a gente lê qualquer outro livro. E é lógico que tem muitas coisas que você não vai entender, que você não vai concordar, mas porque você não está dentro da vivência com o Senhor, você não está dentro do foco, da intimidade com Deus. Porque essa intimidade ela vai te dando abertura, sua mente vai entendendo a cada tempo, a cada vez que você lê, a cada palavra, você vai aos poucos, Deus vai te respondendo. Então todas aquelas dúvidas que a gente tem no decorrer da vida sobre coisas da Bíblia, o Senhor vai te respondendo no passar do tempo, mas você não pode deixar de buscar. Quanto mais você busca, mais respostas você tem. Então não deixe de buscar a palavra todos os dias, de buscar resposta, de perguntar ao Senhor, de conversar com o Senhor e perguntar para o Senhor respostas. Por que, Senhor, que essa palavra diz isso? Por que essas coisas acontecem? Pergunta ao Senhor, Ele vai te respondendo. E Ele vai te responder, seja aquele soprar no seu ouvido de alguma situação, seja uma situação que você vai ver, seja uma palavra que virá pela boca de outra pessoa, uma pregação, você vai ter essa resposta. A gente sempre tem a resposta. Mas para isso a gente precisa buscar. Não dá para a gente se basear somente por algo que a gente lê. Eu li um versículo da Bíblia que fala isso. Porque as pessoas têm a mania de postarem. Eu acho bom, também não acho ruim. É bom a gente propagar sempre a palavra do Senhor. Mas é aquele versículo perfeito. Eu já faço isso também. Sempre bom, né? Ninguém gosta das coisas que são ruins, mas são as palavras certas e verdadeiras. As palavras limpas e verdadeiras. Por que as pessoas não postam? Porque elas vão contra o que eles contra o que muitos querem. Ninguém vive isso. Vidas boas. Nada te faltará, como está na palavra. Ele não deixa realmente faltar. Mas busca o Senhor, você está agindo com a verdade, a sua vida é limpa. Tudo isso são questionamentos que a gente tem que ter. Isso é importante para a nossa vida, mas que isso normalmente são palavras, tem versículos que não são divulgados, porque as pessoas não dá publicidade, não dá visualização, né? Então busque conhecer a palavra verdadeiramente, não busque só por versículos que todos conhecem, que é lógico que é o versículo verdadeiro da Bíblia também. Só que um versículo solto, ou um capítulo solto, ele não define todas as coisas. Então a gente tem que buscar por entendimento, por toda a Bíblia. Estudar, aprender cada dia mais. Buscar por respostas de situações que está passando na sua vida, de situações que você tem que buscar. Quando a gente busca, a gente aprende, a gente começa a entender o porquê disso, o porquê daquilo. E é nesse momento que a gente começa a mudar, que a nossa cabeça muda, que o nosso coração começa a mudar. E o Senhor, Ele nos quer assim, nós somos servos, a gente nasceu para ser servo. Mas todo servo tem que ter um ensinamento, tem que ter um treinamento para aprender. É igual quando você vai trabalhar em algum trabalho, em algum serviço específico, você precisa estudar, você precisa se treinar, aprender a fazer aquele trabalho para só assim você trabalhar naquela área. A mesma coisa são os servos. A gente precisa aprender. E como que a gente aprende a ser servo? Procurando, buscando ao Senhor, entendendo a palavra, entendendo o que Ele está querendo passar na palavra, andando sobre os caminhos daquela palavra que o Senhor coloca para a gente. E isso não é algo que você aprende do dia para a noite, não é algo que você começou a seguir hoje, o Senhor, e amanhã você já pode se tornar um profeta, como por exemplo um pastor, um evangelista. Não, você é o tempo, e o Senhor vai te ajudando com o tempo. E Ele vai te mostrar o momento que você está preparado para aquilo, para aquela função que Ele quer que você faça. Então a gente tem que estar sempre buscando. E mesmo as pessoas preparadas,
depois de muito estudo, elas têm que continuar, elas continuam estudando, elas nunca param de aprender sobre a palavra do Senhor. É engraçado, na verdade, o devocional de hoje, a direção era essa que eu li, e Deus foi colocando uma coisa no meu coração, que Ele foi me respondendo tantas coisas através dessa fala que eu tive aqui, que é incrível, né? Não mudou a direção do que eu ia falar, do meu entendimento, acrescentou muita coisa. E ele foi falando algo emocional e ao mesmo tempo algumas coisas que eu faço são resposta de questionamentos que eu fiz a Deus no decorrer desses dias. Obrigada, Senhor. Obrigada. Se o Senhor me passou, é porque mais alguém precisa ouvir, né? Por isso que eu estou falando. O Senhor está presente por me ensinar todos os dias uma lição diferente. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Fiquei a palavras. Dia a todos.